Sejam bem-vindos. Eu gostaria... Tá chegando mais. Deixa chegar todo mundo. Eu gostaria de perguntar para vocês aqui. Vocês conhecem a Deus? Quem aqui conhece a Deus? Levanta a mão. Como é que você conseguiu conhecer a Deus? Alguém quer falar? Alguém lhe contou sobre Deus. Massa. Outra pessoa falou aqui. Lendo a Bíblia. Existe alguma outra maneira da gente também ter conhecimento de Deus? Orando. Como mais? Você já teve algum momento assim, vindo para a igreja? Pronto, todo mundo aqui já falou aquilo que eu ia falar. As 3 coisas que eu quero falar com vocês hoje. Hoje a gente vai estar pregando aqui sobre a história do chamado de Isaías, do profeta Isaías. E o profeta Isaías, num momento muito triste do povo de Israel, onde o rei Uzias tinha morrido, Isaías estava bem triste, toda a nação estava muito triste, e ele entrou no templo. Ele foi no lugar onde o povo de Deus se reúne, ele foi a ser igreja com o povo de Deus. E na igreja, como você falou, como é teu nome? Como? Davi Lugon. Então, Davi, foi na igreja onde o Senhor se mostrou a Isaías numa visão. E Isaías, naquele momento, passou a conhecer mais sobre Deus. E o que eu gostaria de falar para vocês é que hoje a gente não precisa ter uma visão sobre Deus. A gente não precisa, de repente, ter um sonho e nesse sonho Deus ser mostrado para nós, ou a gente olhar assim, de repente lá para trás e aparecer uma grande imagem de Deus e a gente conhecer quem é Deus por causa de algo que a gente viu. Apesar da gente também conhecer Deus olhando para a natureza que Ele criou. Assim a gente pode também ter conhecimento de Deus. Mas eu gostaria de falar hoje sobre, primeiro, esse livro aqui. Que livro é esse? A Bíblia. Alguém falou aqui, Manuel falou aqui, que uma das formas da gente conhecer a Deus é através da Bíblia. Porque Deus escolheu falar tanto com as crianças, como com os juniores, como os adolescentes, como os jovens, como os adultos, como os idosos. Deus decidiu se revelar para nós através das Escrituras Sagradas. É por isso que também você vem para a igreja, você vai para a sua salinha. É por isso que hoje vai começar um momento novo aqui na igreja, onde na hora que tiver a pregação, vocês vão sair para o momento que o pastor Daniel vai explicar, não é? E vocês vão estar ali ouvindo da Bíblia, para que vocês conheçam mais de Deus, como Isaías conheceu mais de Deus. Mas não apenas, na verdade, a Bíblia, ela mostra quem é Deus quando você lê, mas também quando você ora, é um momento onde você conhece mais de Deus. E eu quero perguntar aqui, como perguntaram hoje de manhã, quem aqui tem orado? Você tem orado? Você tem orado com seu pai? Tem orado com sua mãe? Sozinho? Você tem orado sozinho? Muito bem. Se nós não temos orado, nós precisamos começar a conhecer mais a Deus através da oração bíblica. A gente ora ao Senhor e essa experiência, assim como, por exemplo, tem meninos aqui que eu sei que vai para casa um do outro. E quando eles vão para a casa do outro, meninas também aqui, o que é que acontece? Vocês começam a se conhecer menos ou conhece mais? Conhece mais. Quando a gente ora, é como se a gente estivesse indo na casa de Deus. É como se a gente estivesse conversando mais com Ele. Então a gente passa a conhecer Deus mais. E a terceira coisa foi falada aqui também. Quando a gente vem para o culto, quando a gente vive a vida da igreja, a gente fala um para o outro da Bíblia. Então, na vida da igreja, quando a gente vê também a ceia do Senhor, o batismo, os sacramentos,
nós estamos conhecendo mais de Deus. Então Deus mandou que, assim como Isaías foi no templo e lá ele conheceu mais do Senhor, nós vivemos a vida da igreja para conhecermos mais do Senhor. Você quer falar? Ah, tá. Você levantou a mão assim. Agora eu quero orar com vocês, pedindo para que todos nós aqui, não só as crianças, mas também os papais, as mamães aqui presentes, possam desfrutar de Bíblia, oração e igreja para conhecermos mais do Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou sem ter como conhecer o Senhor, mas o Senhor nos deu a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a ler mais, motiva o nosso coração, Pai, nos faz também abrir mão de coisas, para que a gente pare o que a gente está fazendo e a gente vá às Escrituras Sagradas para conversar contigo, para estarmos lendo e orando ao mesmo tempo e tendo esse momento de conversa agradável com o Senhor, Pai. Nos ajuda também a fazermos isso como igreja, que a gente sempre venha à casa do Senhor, que os pais, ó Deus, sempre tragam os seus filhos para participar da vida do corpo de Cristo. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria aproveitar e chamar o pastor Daniel aqui, para ele trazer aqui essa novidade velha, né? Ah, fica aqui, as crianças podem voltar. Microfone? Então ele o microfone. Enquanto isso eu vou subindo para adiantar. É o seguinte, o culto de vocês vai continuar. Para alguns vai continuar aqui e para outros vai continuar lá em cima. Os mais velhinhos vai continuar aqui. Quem tem mais de 9 anos aqui? Mais de 9. Pronto. Quem tem mais de 9 anos pode voltar para ficar com o papai, tá certo? Mais de 9 anos pode voltar para ficar com o papai. Você tem 9 ou tem mais de 9? Pronto, então você tem 9. Quem tem de 10 para cima? 10 para cima, tá? Pronto. Quem tiver, aí eu vou falar para os pais que não vai adiantar, tá? Quem tiver 1 ou 2 anos também vai ficar com os pais, tá certo? Vai subir quem tem de 3 até 9 anos, tá certo? Pronto, fechou. Daniel. 1 e 2 é aqui? Ah, então pronto. Então 1 e 2 é aqui embaixo. E 3 a 9 vai subir comigo. A gente vai continuar pensando sobre esse texto que a gente começou a falar, a explicar aqui para as crianças. A gente vai aprofundar um pouco mais aqui. E eu gostaria de começar pensando com você aqui a respeito de um movimento que a gente faz na nossa vida, a respeito de tantos anos que nós gastamos em busca ou com vários objetivos na nossa vida, buscando atingir formações em estudo, buscando realizar os nossos sonhos, buscando nos preencher, como alguns estudiosos colocam, né, o nosso tanque, porque eles nos veem como tanques vazios e a sociedade, quase que como um todo, já usa essa própria linguagem a respeito de si mesmos. Eu sou um tanque e eu preciso fazer uma agenda de coisas durante a minha vida para que eu seja preenchido, para que eu me encontre,
para que eu me descubra à medida que eu vou caminhando na vida e conquistando e realizando os meus sonhos através de várias experiências que eu passo. Então, essas experiências é aquilo que traz para mim o significado da minha vida, principalmente no pensamento pós-moderno, que é um pensamento totalmente baseado em experiências, baseado em sensações, para que o ser humano se sinta vivo, se sinta tendo algum sentido na sua vida. Mas o fato é que quanto mais o ser humano ele busca se encontrar, buscando se encontrar dentro de si mesmo, mais ele se perde. Esse é o fato, é isso que tem acontecido. Basta a gente conversar tanto com os conselheiros bíblicos, como nós vimos esse final de semana aqui, mas também com os psicólogos da igreja e outros profissionais que trabalham em várias áreas, como o ser humano se encontra cada vez mais perdido, por mais que ele dê muitos mergulhos profundos dentro do seu próprio ser, ele não se encontra. Então, queridos, nessa porção das Escrituras que a gente vai estar compartilhando aqui, a gente vai encontrar um homem chamado Isaías, que ele não precisava se encontrar, ele não precisava gastar tempo buscando saber como viver uma vida útil, buscando mergulhar dentro de si para que a vida valesse a pena. Mas a única coisa, a gente vai ver aqui no texto, que Isaías precisava fazer era se encontrar com Deus, era conhecer a Deus. E como consequência do conhecimento de Deus na sua vida, ele iria ganhar sim convicção, resiliência, força, coragem, gratidão e dependência diante daquilo que ele viu, diante da glória do Senhor. A glória do Senhor passou a ser o alvo e a razão da sua vida. Então, vamos ler o texto de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos até apenas o versículo 7, porque não daria tempo da gente ir além. Eu gostaria de ir um pouco além, mas nós não teríamos tempo para isso. Precisamos ter um outro encontro aqui nesse capítulo 6 de Isaías. Eu fico devendo isso. Então, Isaías 6, vamos ler de forma alternada, para que a igreja participe. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Igreja? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Eu falei que era até o 7, mas eu vou ler até o 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito dê esclarecimento ao nosso coração. Ilumine o nosso entendimento, para que haja um compromisso profundo na nossa alma, no mais profundo do nosso ser,
diante da revelação do Senhor, diante do conhecimento da tua glória, da tua santidade, daquilo que tu és. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Isaías, o nome dele completo, Isaías ben Amós, no caso aqui, Isaías filho de Amós, ele se destaca entre os profetas do Antigo Testamento. Quando se pensa em profetas, é claro que você lembra logo dos maiores, né? De Jeremias, de Isaías, você lembra de Ezequiel, você lembra de Elias. Isaías é um desses profetas destacados, mas não mais importante que os menores, tá certo? Ele só é mais conhecido assim. Ele foi escolhido por Deus diretamente, como você leu aqui nessa leitura do texto da profecia de Isaías. Ele não foi naturalmente percebendo que ele era um profeta, mas o próprio Senhor, ele se revela a Isaías e chama ele para um ministério não muito fácil. Deus chama Isaías para pregar para pessoas que não estariam interessadas em ouvir a voz do Senhor. Você gostaria de ter esse ministério? De pregar para corações duros? Você aceitaria? Certamente, nós somos tendentes a não aceitarmos ministérios que não sejam fáceis. A gente reclama logo, a gente quer desistir do ministério quando a coisa vai ficando difícil. Então, Deus não esconde de Isaías que o seu ministério seria muito difícil. Na continuidade aqui do capítulo 6, você pode conferir isso. Então, Isaías ele é chamado por Deus para ser profeta. Ele não poderia recusar esse chamado, haja vista aquilo que ele viu. E esse chamado de Isaías era um chamado para a vida toda. Deus estava chamando Isaías para ser profeta para o resto da sua vida. Contudo, para que Isaías fosse trabalhado primeiramente como homem de Deus, mas trabalhado também como profeta do Senhor, no ministério que ele iria executar, Isaías precisava conhecer ainda mais ao Senhor. Assim como nós, que somos igreja do Senhor Jesus, nós conhecemos a Deus. Nós somos Deus foi revelado a nós através do Espírito Santo. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos ao Senhor, mas isso não significa que o conhecimento de Deus parou na nossa vida. E é por isso que nós devemos ter sede do Deus vivo. É por isso que a nossa alma deve ser como a da corça, como a corça, aliás, anseia por águas. Assim nós devemos anseiar por estar na presença de Deus. Devemos buscar ter conhecimento cada vez mais profundo do Senhor, porque se Isaías precisava ter mais conhecimento do Senhor para exercer o seu ofício profético, nós também precisamos conhecer o Senhor. Não se contente, não no sentido de estar insatisfeito, mas não pense que você pode agora ligar o piloto automático da sua vida e dizer: eu já conheço o Senhor, então eu não preciso continuar buscando Ele nas Escrituras. Você precisa sim, deseje por isso. Tem mais de Deus para você conhecer nesta revelação, nas Escrituras Sagradas. Então, para que Isaías conhecesse mais de Deus, ele precisava ter esse encontro do Senhor, com o Senhor. Para que Isaías conhecesse também a si mesmo, ele precisava ter esse encontro com o Senhor. Para que Isaías conhecesse mais da graça perdoadora de Deus, ele precisava ter esse encontro com o Senhor. Para que Isaías ele pudesse entender o seu chamado profético, ele precisava conhecer mais desse Senhor. Então, diante desses conhecimentos indispensáveis que Isaías precisava ter, eu gostaria que a gente agora no texto, lendo aí versículo por versículo, fosse também entendendo um pouco daquilo que estava acontecendo ali com o povo de Israel,
daquilo que estava acontecendo no coração do próprio Isaías, e na leitura desse texto a gente entendesse como foi que Isaías conheceu mais de Deus. Então o texto começa falando no versículo 1 a seguinte expressão: no ano da morte do rei Uzias. O profeta está aqui nos situando no tempo e no espaço. Ele está dizendo quando foi que essa revelação de Deus aconteceu a Isaías. Então ele está colocando uma data, um momento histórico. Esse texto não é fruto da imaginação de um profeta que escreveu. Ele é um texto histórico. Ele aconteceu de verdade no ano da morte do rei Uzias. Mas quem é o rei Uzias? O rei Uzias foi um adolescente que aos 16 anos começou a reinar em Judá. Ele começou por mais que ele tivesse uma pouca idade e uma pouca experiência, ele vinha de uma linhagem e ele assume o reinado ali daquele povo. Então veja que missão difícil o rei Uzias teve. E ele se dá bem nessa missão. Ele se torna um bom rei. E ele reina ali por 42 anos. Já pensou? Um presidente aí eleito no Brasil por 42 anos. E esse presidente ser um grande presidente. Está meio difícil, né? Eu acho que a gente não está crendo muito que uma coisa dessa pudesse acontecer aqui no Brasil. Mas Uzias, de fato, foi esse rei excelente que reinou por 42 anos. Mas a Bíblia diz que Uzias, mesmo fazendo o que era reto perante o Senhor, como diz lá em 2 Crônicas 26, você pode conferir depois, mesmo sendo um rei muito amado pelo povo, o fim da história de Uzias é um fim triste. A Bíblia conta que Uzias ele entra no templo, assim como os poderes da república, às vezes um se mete, né, na área do outro, e essa é a grande crise que o Brasil está passando, né? A grande crítica que está sendo feita é que os poderes estão entrando em esferas que não competem a eles. O rei Uzias, ele entra no templo e ele reivindica o direito litúrgico que Deus havia dado apenas aos sacerdotes. Ele quer entrar lá e alterar as coisas, alterar o andamento das ofertas, alterar o culto ao Senhor, mas não competia a Uzias mudar aquilo que havia sido estabelecido por Deus e como as coisas haviam sido estabelecidas por Deus. Então, a história conta que os sacerdotes, eles se posicionam para defender o templo do Senhor, e Uzias, ele grita com os sacerdotes, querendo impor a sua autoridade real sobre aqueles sacerdotes ali. E Deus faz surgir lepra na testa de Uzias, e ele vive o resto da sua vida em isolamento até a morte. Então Uzias morreu. Que história intrigante, não é? De um rei que reinou durante tantos anos bem, no final ele comete esse ato tão triste e ele morre. Talvez a intenção soberana de Deus aqui fosse plantar no coração de Israel a verdade de que reis humanos não são o Messias. Eles podem até ser tipos de Cristo. Eles podem até apontar para Cristo quando eles são bons reis. Isso na história aqui do povo de Israel. Mas eles não são perfeitos. Você conhece a história de Davi, que aponta para Cristo, mas não foi um rei perfeito também. Uzias não foi rei perfeito, mas o coração do povo, no momento em que o rei Uzias morre, é um coração que fica triste. É um coração que fica de luto. O próprio Isaías, que conta-se que era da família do rei, talvez primo do rei Uzias, ele fica muito triste. A sua vida fica numa temporada aí de luto. E é no meio desse luto que Isaías vai
tomar uma providência para si mesmo e também olhando para a situação do seu povo, Isaías, ele escolhe a melhor coisa que ele poderia escolher. Ele decide ir ao templo do Senhor. E essa história acontece dentro desse contexto. Isaías, triste de luto, entra no templo do Senhor, e ali dentro do templo do Senhor, ele confessa que há uma crise de soberania em Israel, porque Israel não tem mais rei, e ele ali se coloca diante de Deus, e adivinha o que acontece? O Rei dos Reis se revela a Isaías. Quando reis humanos falham, quando governantes humanos, quando a estrutura de poder de uma nação mostra que é pecadora, nós devemos entender que Deus continua reinando no seu trono. E é isso, essa é a primeira coisa que Deus revela ali a Isaías, nessa visão que Isaías tem do Senhor, nesse conhecimento maior que Isaías tem do Senhor. Então, como primeiro ponto aqui dessa nossa pregação de hoje, eu gostaria de afirmar que o conhecimento de Deus, ele é imprescindível para o homem. O conhecimento de Deus, ele é imprescindível para o homem, por mais que o homem pense que outras coisas são importantes na sua vida. Por mais que a gente viva baseado, priorizando tantas coisas no nosso viver, a palavra de Deus nos mostra que a coisa mais importante, que a coisa sine qua non, sem a qual nós não podemos viver, é o conhecimento de Deus. Veja o que o texto diz. Leia comigo, como foi falado aqui hoje de manhã, para que você veja que é palavra do Senhor e não minha palavra. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Deus se apresenta reinando como sempre reinou, mesmo com a queda do homem no pecado, mesmo com toda a história de Israel acontecendo, mesmo com tantos tropeços, com tanta maldade acontecendo no mundo, Isaías começa a ter esse conhecimento aqui, ou ele começa a aprofundar esse conhecimento. Deus está reinando no templo, e as abas das suas vestes enchem o templo do Senhor. A gente precisa entender que essa revelação de Deus a Isaías aqui não significa que Isaías conheceu tudo sobre o Senhor nessa visão. Ele olhou lá para o Senhor assentado num alto e sublime trono e disse: pronto, agora eu já conheci Deus totalmente, agora eu já bati a minha meta do conhecimento do Senhor. Não. Deus sempre se revelou de forma sobrenatural ou através de uma teofania, de uma manifestação de Deus, uma revelação de Deus na história do povo de Israel, não significa que ali ele estava revelando tudo sobre ele. Isaías aqui, ele olha para o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, mas comentaristas vão afirmar exatamente isso, que Isaías ele não vê diretamente a face do Senhor que está sentado ali no trono. Veja o que diz o versículo 2. Por que Isaías não vê diretamente o rosto do Senhor? O que é que diz lá? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Então faça as contas aí. Com 2 cobria o rosto. Antigamente, quando eu li esse texto, eu pensava que ele estava dizendo que os serafins estavam cobrindo o próprio rosto. Não era isso. Com 2 cobre o rosto do Senhor. Com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, e com 2 eles voavam. Veja que cena maravilhosa, essa cena angelical aqui, mas muito mais do que angelical, uma cena da revelação dos atributos de Deus, da glória de Deus,
da grandeza de Deus. Mas o fato de Isaías não conseguir ver totalmente o Senhor mostra que na nossa vida cristã e que na revelação de Deus, nós sempre devemos considerar a palavra mistério. Porque por mais que a revelação ela esteja aqui diante de nós, ela é suficiente para que a gente viva a vida do Senhor totalmente em todas as áreas do nosso viver. Nós sabemos que Deus, nós vamos conhecê-lo por toda a eternidade, quando o Senhor Jesus voltar, e não vai haver um dia sequer onde falte conhecimento novo a respeito de Cristo, a respeito da Trindade. O mistério, ele tem que ser preservado. O mistério nos maravilha diante de Deus. É sabermos que Deus é uma fonte inesgotável, que faz o nosso coração cada vez mais querer conhecer esse Deus. Isaías não vê o rosto de Deus revelado ali naquela visão, mas tudo o que Isaías vê é demais para ele. É demais para um pecador ver, e você vai entender por quê. Uma outra pessoa que viu até onde Deus quis se revelar para ele foi Moisés. Lá em Êxodo 33, Moisés diz: deixe-me ver sua face, mostra-me a sua glória. Você lembra desse texto? Você já leu esse texto? Você já ouviu falar dessa parte das Escrituras Sagradas? Você sabe qual é a resposta que Deus dá a Moisés? O Senhor permitiu que Moisés visse as suas costas, enquanto a glória de Deus, a bondade de Deus passava por Moisés. Moisés vê Deus pelas suas costas. Veja, isso é algo recorrente nas Escrituras Sagradas. E esse mistério é que faz, por exemplo, nós louvarmos ao Senhor, nós cantarmos louvores ao seu santo nome. Esse mistério que faz a gente fazer poesias, canções, orações musicadas ao Senhor, ou recitarmos mesmo poesias, escrevermos teologia, boa teologia a respeito do nosso Deus, porque esse Deus é cativante, esse Deus misterioso, ele é ao mesmo tempo revelado, e ao passo que nós conhecemos a sua revelação, o nosso coração é tomado, e nós fazemos poesias como essa de Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem já foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituída? É num momento, é numa exultação do apóstolo Paulo, depois que ele vem fazendo teologia, depois que ele vem olhando sobre a revelação de Deus ao seu povo, tanto Israel como a revelação agora aos gentios, ele chega a dar esse brado, ele chega a louvar, a adorar o Senhor, dizendo exatamente essas palavras sobre esse Deus que maravilha o coração do seu povo. O fato aqui no texto de Isaías é que Isaías, ele viu o Senhor suficientemente para que ele ficasse abalado com a glória do Senhor. Note que esse aqui, estamos falando, e é o nosso tema hoje aqui, Isaías está conhecendo ao Senhor. Isaías não precisa dar um mergulho dentro de si mesmo. Ele precisa, antes de tudo, conhecer quem Deus é. E é isso que está acontecendo aqui. Isaías, ele está conhecendo ao Senhor e ele fica abalado diante de tanto conhecimento. E a pergunta que a gente pode fazer é: qual é a reação correta que a gente deve ter diante de Deus? Diante da revelação da santidade de Deus? O que é que a gente faz? O que é que você faria diante de uma visão como essa? Eu gostaria de colocar aqui as palavras dos serafins diante do Senhor.
Porque não era só Isaías que estava maravilhado com a santidade de Deus. Os serafins, a gente pensa às vezes que os anjos estão muito acostumados já, não é? A gente não pensa. Anjo é alguém que se acostumou, que vive ali diante de Deus, os sentimentos deles, as reações deles são meio assim que frias, não é? Porque eles estão sempre lá. Não é assim que acontece. Veja o que os serafins dizem. Eles clamavam, versículo 3, uns para os outros. E aqui não é aquela confissão, aquela exaltação que se faz com uma faca na garganta. Olha, fale bem de mim, senão eu lhe mato. Não é isso. Eles estão maravilhados. E eles clamavam uns aos outros, porque não tinha outra coisa que saísse do ser deles, do ser angelical deles, a não ser exultação. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então nós podemos entender aqui pelo menos duas coisas na reação dos anjos diante da santidade de Deus. Primeiro, é que eles reverenciavam, a postura de reverência. Eles se protegiam de verem a Deus com dois pares das suas asas. Quem é que estava se protegendo da santidade fulminante do Senhor? Os próprios serafins estavam se protegendo. Estavam protegendo também Isaías. Mas era tão forte, é tão intenso, é tão profundo, que eles cobrem de ver totalmente o Senhor olhando para a sua face. Reverência. A santidade de Deus mata, pode matar tudo aquilo que é criatura do Senhor. E anjo é criatura. E nós somos criaturas, imagem e semelhança de Deus, sim, mas pecadores. Então nós, mais ainda, por sermos também pecadores, nós devemos tremer diante da santidade de Deus. Reverência, mas não só reverência, mas uma alegria reverente está sendo estampada ali nesse ato dos serafins ao estarem cobrindo ali a face do Senhor. Eles se alegravam voando com um par de asas e cantando uns aos outros: Santo, Santo, Santo. O único canto que pode abalar o nosso coração. O único canto que vem de um coração que conheceu de fato as fontes da vida. O Senhor Deus, a fonte de água viva, a glória que deve preencher o nosso ser, aquele que preenche o vazio do coração, que nós tentamos preencher com os nossos ídolos, e não conseguimos, não nos satisfazemos. Santo, 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 deve ser a canção da igreja, que está cheia do Senhor, dia após dia, porque o encontra na sua palavra, porque o encontra em oração, porque o encontra na igreja, participando também dos sacramentos do Senhor. Santo, Santo, Santo. Reverência e alegria diante da face de Deus. Essas são as reações dos serafins diante do Senhor. E Isaías está vendo isso. Isaías está copiando tudo aquilo que está acontecendo. Aquilo está abalando o seu coração. Aquilo está formando o coração do profeta. Assim como a santidade de Deus forma o coração de cada crente aqui. Forma o coração, conforma-nos à semelhança do Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer a santidade de Deus. E a santidade de Deus tem a ver com a perfeição moral de Deus. Não há mal no Senhor, não há defeito no Senhor, não há nada, nenhuma mancha que possa poluir o ser santo do nosso Deus. Nós somos pecadores, nós cometemos pecados morais, Deus não. Isaías estava vendo a perfeição dos atributos do Senhor.
tudo que Deus é, Ele é perfeitamente, Ele é infinitamente. E nós não conseguimos olhar para essa perfeição do Senhor e permanecermos tais quais estamos. Assim como o Senhor Jesus, nos evangelhos, Ele aparece na sua glória ali aos apóstolos, e os apóstolos caem estatalados ali no chão, diante da glória do Senhor, diante do conhecimento da perfeição dos atributos de Deus. Nós devemos também nos prostrar diante dEle. Deus é santo, porque Ele é diferente das suas criaturas. Isaías estava vendo isso ali. Ele é totalmente além de mim. Ele é totalmente além desses anjos. Ele é totalmente diferente de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Apesar de sermos imagem e semelhança dele, não significa que Deus é homem. Deus é Deus e nós somos pó. Isaías estava aprendendo sobre isso ali naquela visão do Senhor. E por fim Isaías estava aprendendo sobre a beleza do ser de Deus. Se nós somos consumidores de beleza nesse mundo, se nós dia após dia estamos aí procurando consumir as coisas com os olhos, porque nós admiramos tudo aquilo para onde nós olhamos, Isaías teve o privilégio de olhar para aquilo que está superior a qualquer beleza que você puder encontrar. É superior à beleza que você vê no espelho. Você que idolatra o seu próprio rosto, você que é narcisista, como eu posso ser também, nós devemos entender que essa falsa beleza, não tão falsa assim, porque a beleza em nós sim, porque somos criaturas do Senhor, mas diante da grande beleza, diante daquele que é belo em todas as coisas, nós devemos entender que nós não somos nada. Nós devemos deixar de sermos tão vaidosos, com tanta coisa, no nosso vestir, na forma como a gente... não estou dizendo que a gente deve andar desarrumado não, viu, irmãos? Nem estou dizendo que beleza é pecado, tá? Mas às vezes a gente idolatra esse negócio. Às vezes desce para o nosso coração. E a gente coloca a nossa beleza acima da beleza de Deus. Ou a gente coloca aquilo que a gente acha belo nesse mundo acima da beleza de Deus. Ok, entendi. Vou caminhar para o fim. Isaías tem esse privilégio. Nós temos também esse privilégio de conhecer aquele que é totalmente superior a nós e colocarmos o nosso coração nesse Senhor. Isso está acontecendo aqui nessa visão, nessa cena da revelação do nosso Deus. Isaías, ele está entendendo também um pouco aqui sobre o para que ele foi criado, qual é o fim da sua existência. Olhando para o próprio Senhor na sua glória, ele olhando para os serafins adorando ao Senhor, ele diz: eu sou também um adorador. Perdão, ele não diz, mas esse ensinamento está acontecendo diante dele. Na verdade, ele diz uma outra coisa antes de tudo isso, e nós vamos ver aqui, e é o nosso segundo ponto, é a segunda verdade que eu gostaria de apresentar para os queridos. Perdão, irmãos, tem um ponto antes aqui, tenham paciência comigo. É porque no final do versículo 3 existe ainda uma expressão que eu gostaria de colocar aqui. Eles clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Você pode perguntar, mas Isaías, ele não está vendo ali somente Deus no templo? Ele não está vendo a revelação do Senhor dentro do templo? O templo se enche de fumaça, e as abas das suas vestes, elas estão ali enchendo o templo. Ele não apenas vê isso. Isaías contempla que a glória do Senhor, ela enche toda a terra.
A visão de Isaías é maior do que aquilo que a gente pode imaginar, do que aquilo que a gente pensa quando a gente lê de uma forma desatenta. Isaías percebe que essa postura de adorador, essa postura tal qual a dos serafins que clamavam uns aos outros, santo, 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 e se prostravam, é uma postura que deve ser exercida, não apenas dentro do templo, mas tendo a terra inteira como templo de Deus, como lugar de adoração, onde Deus deve ser louvado. E aí a gente poderia entrar aqui e falar sobre missões, não é? Não é o nosso assunto hoje. Mas por que nós devemos fazer missões? Porque toda a terra deve louvar ao dono de toda a adoração. Todos os falsos deuses no mundo inteiro devem ser destronados, para que a adoração ao Santo, Santo, Santo aconteça em toda a terra, porque toda a terra ela é do Senhor, e onde quer que a gente esteja é local de adoração. Na sua faculdade é local de adoração, no seu trabalho é local de adoração, na sua casa, quando você está sozinho no seu quarto, diante de um computador, ali é local de adoração. Quando você está fazendo seu almoço lá na sua casa, ali é local de adoração, porque nós vivemos corandel. Muitos gostam dessa expressão aqui, eu também gosto dela. Vivemos diante da face de Deus. Nossa vida está perante o Santo dos Santos. Onde quer que nós estejamos, nós somos adoradores do Senhor. Agora sim, o segundo ponto que eu gostaria de colocar, o primeiro é que o conhecimento de Deus, ele é imprescindível para o ser humano. O segundo é que o conhecimento de Deus revela fielmente quem o homem é. Agora sim, você quer conhecer você mesmo? Você quer saber como é que você se processa lá no íntimo do seu ser? Como é que a sua mente funciona? Não é? A idolatria do momento é essa. Conheça a você mesmo e tudo vai dar certo. Uma grande mentira. É diante do conhecimento de Deus que nós temos a revelação de quem nós realmente somos. E a gente vai perceber isso no versículo 4. A gente vai perceber que não há espaço para o ser humano se acostumar com a glória de Deus ou com a expressão da sua santidade, e assim ele vai também se conhecendo. Veja o que diz o versículo. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou, quem ele é? Homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja que tenso, diante de tudo o que a gente já descreveu aqui. A primeira expressão que sai aqui dos lábios de Isaías é ai. Você conhece essa expressão, né? Quando você usa a expressão ai, é por quê? É porque doeu. É porque não foi legal aquilo que você sentiu naquele momento. E dependendo do ai, o ai mostra o tamanho da sua dor. Não é verdade? Eu creio que o ai de Isaías aqui é um ai muito potente. Ai de mim, diante disso que eu estou vendo. Por quê? Porque não combina aquilo que eu sou com aquilo que ele é. A minha podridão não combina com essa santidade. Essa santidade é cortante. Essa santidade mata. E eu sou alvo dessa morte. Eu vou morrer agora. É esse, resumindo, o sentimento que Isaías está tendo aqui. Ai de mim, a santidade de Deus vai me fulminar, porque eu sou pecador, eu sou cheio de todo mal. Queridos, é diante de Deus que sabemos aquilo que é bom, ou seja, Deus, e sabemos também aquilo que é mal, nós, porque nós somos
pecadores. Não havia como salvarmos a nós mesmos. Não restou um resquício. Não existe uma centelha dentro de nós, ainda boazinha, que nos dá a capacidade de irmos sozinhos a Deus. Não. Nós somos totalmente corrompidos, segundo a doutrina das Escrituras sagradas. E olhando, conhecendo a Deus nas Escrituras sagradas, assim como Isaías conheceu a Deus ali, já conhecia nas Escrituras, e Deus também se revela a ele nessa visão. Nós temos hoje as Escrituras sagradas completas, Isaías não tinha, e nós conhecemos a Deus nas Escrituras sagradas, e devemos cada dia mais confirmar essa grande verdade, de que Deus é bom, e de que nós somos pecadores, e cada vez mais nos quebrantarmos, e termos temor a esse Deus, um respeito santo, diante da santidade de Deus e da nossa condição de pecadores. Se queremos conhecer a Deus e consequentemente a nós mesmos, nós precisamos então, queridos, fazer uso dos meios de graça revelados por Deus, dados de presente por Deus para a sua igreja conhecê-lo cada vez mais. A siglazinha que é colocada muitas vezes, para que a gente entenda os meios de graça, né? É BOIS. BOIS. A gente fala BOI. Bíblia, oração e igreja. Você precisa fazer o uso de Bíblia, oração e igreja. Eu botei BOIS porque eu incluí aqui os sacramentos, que está dentro da igreja, é verdade. Mas a palavra de Deus, meio de graça. Quer conhecer a Deus profundamente? Leia a Bíblia. Quer conhecer ao Senhor? Ore a Bíblia. Quer conhecer o Senhor? Participe, seja igreja do Senhor, porque é uma igreja centrada na Bíblia. Quer conhecer a Deus? Participe dos sacramentos, porque os sacramentos são a revelação de Deus palpável aos nossos sentidos. Revelação do Senhor é o que nos faz conhecermos mais quem Deus é e quem nós somos. E em terceiro lugar, irmãos, eu gostaria de dizer que o conhecimento de Deus em Cristo, e aqui eu estou colocando Cristo para que a gente entenda que Cristo está nessa cena, e você vai entender por quê. O conhecimento de Deus em Cristo é o que nos transforma. Então, se você está aqui nessa noite e você entende que deve vir para o culto, porque existem áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas, porque você não aguenta mais a si mesmo, porque você sabe que precisa da força do Senhor para que haja mudança na sua vida, então você está no local certo. Você veio buscar a palavra do Senhor, e na palavra do Senhor você conhece Cristo, você conhece a graça de Deus, o perdão de Deus na pessoa do Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele está aqui nessa cena de Isaías, e você vai ver isso. Então o versículo 6 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O serafim foi lá com a tenaz, ele tira uma brasa que está acesa, está encandeando os olhos, e ele leva, e ele vai tocar essa brasa na boca de Isaías. A gente vai ver aqui. Quando a gente pensa, irmãos, e eu vou explicar isso porque você vai entender melhor o que está sendo dito aqui. Quando a gente pensa em serafins, a gente sempre acha que são aqueles anjinhos muito fofinhos. Tem gente que coloca, faz gravuras sobre anjos, sobre os serafins, e a gente sempre acha que é uma coisa muito amigável, é uma coisa que quando aparecer, a gente vai ficar muito feliz, assim, muito satisfeito por ver aqueles anjos ali, aqueles serafins. Eu quero dizer para você, eu não sei se eu estou estragando a sua imaginação, mas eles não eram anjos fofinhos, não é assim que a gente reagiria se a gente visse uns serafins. Eles eram assombrosos. Isso eu não quero dizer que eles eram feios,
Não, a gente acabou de ver que a beleza de Deus pode nos matar. Esses serafins também, eles são assombrosos para nós pecadores. Olhando para eles. Por quê? A raiz da palavra serafins está ligada a fogo, como algo mortal, como uma serpente, como algo que vem para matar. Você quer ver ele? Ele vem para queimar. Ele vem como uma serpente para matar. Mas por que ele é assim? Por que ele é tão brabo desse jeito? Por que os serafins, eles têm essa aparência, eles têm essa ação? Os serafins, eles foram colocados pelo próprio Deus para zelar pelo trono de Deus, pela honra de Deus, pela santidade de Deus, com fogo mortal. Veja, para ser guarda de uma autoridade, não é de qualquer jeito que você fica, não é verdade? Temos aqui policiais, temos pessoas que trabalham em guardas de pessoas muito importantes, inclusive aqui na nossa igreja. E qual é a postura dessa guarda? É uma postura assim de boa, muito amigável, muito legal com quem se aproxima, não é? Será que é assim? Não. Da mesma maneira, ou de uma maneira extremamente maior, os serafins, eles são perigosos para aquele que vem, para aquele pecador que vem mexer com a santidade do Senhor. Foram esses serafins que Isaías viu ali. Então, quem é que estava levando uma brasa para tocar na boca de Isaías? Eram eles. Eles estão vindo, eu vou morrer agora. A cena é, você pensava que era assim, eles estão vindo, que coisa linda, eu estou tão emocionado. Não, é agora que eu morro. Eles vão me matar. E eles vêm com aquela brasa, vai doer esse negócio. E o texto fala que com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. E a boa notícia, sabe qual é? É que mesmo Isaías sendo pecador, Deus decidiu amar Isaías. E ele diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que nessa noite, meu irmão, eu não sei como você veio até aqui, meu irmão, minha irmã, que a santidade de Deus, quando você pensar que ela vem te matar, ela seja salvadora na tua vida. Então, o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi tirada. Aqui, a graça de Deus é clara, porque o profeta, ele não é destruído, mas dolorosamente é tirado o seu pecado com fogo. É com dor, meus irmãos, é com dor, minha irmã, meu irmão, que nós somos purificados por Deus. É com dor que muitos dos nossos pecados serão tratados, serão arrancados de dentro de nós. É através dessa queimadura que o Senhor vem fazer e vem marcar a nossa vida, que nós somos transformados no nosso viver, que a santidade de Deus se apresenta a nós para o nosso bem, por mais doloroso que seja, por mais sentimento de queimadura que venha em nós por um momento, mas é para o nosso bem, é para que sejamos santos como Ele é santo. Mas sabe de uma coisa? Quem sente uma dor muito maior pelo perdão de pecados de Isaías, não é o próprio Isaías. Quem é que sente dor maior do que Isaías? Quem? Jesus. A dor maior não foi a dor dos lábios de Isaías, mas foi a dor de Cristo Jesus, e a gente vai entender isso. Como assim? Perceba, o fogo que é tirado pelo serafim com uma tenaz e que chega na boca de Isaías, é o fogo de onde? Você já parou para pensar nisso? Essa cena está acontecendo aonde? É no templo. E como é que se fazia o culto no templo, irmãos?
com oferta de sacrifícios, com oferta do cordeiro que era imolado naquele altar. Ele era queimado. Então, com a brasa do altar, do sacrifício do cordeiro, é que Isaías é ali purificado. Você entendeu a associação que está sendo feita na revelação do Senhor? É por causa do sacrifício do cordeiro que Isaías é perdoado. Olhando para frente, é por causa do sacrifício do cordeiro Jesus que os pecados de Isaías são perdoados nessa hora. Porque assim como o cordeiro era morto e queimado, o Senhor Jesus foi pendurado no madeiro e derramou o seu sangue e morreu pelos nossos pecados, a saber, pelos pecados daqueles que creem que Jesus Cristo é perdoador de pecados. Nós somos perdoados, apesar da santidade de Deus, porque Deus decide, sim, ser mortal na sua santidade, não mais sobre nós. Ele decide ser mortal na sua beleza, na sua glória, em cima do seu Filho Jesus. Cristo morreu, o golpe da santidade de Deus, no meu e no seu lugar. Isaías foi perdoado. A igreja do Senhor é perdoada por causa do sacrifício feito na cruz do Calvário. Como é que a gente pode aprofundar um pouco mais a pessoa de Cristo aqui nesse texto? Gostaria que você olhasse para o texto de João 12:41. Veja o que João fala sobre essa visão de Isaías. João diz assim: Isaías disse isso. Aí você precisa ler um pouco o contexto, eu não tenho tempo para falar aqui. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. João está dizendo que Isaías viu a glória de quem? De Cristo Jesus. Quem é que estava sentado num alto e sublime trono? Cristo Jesus. Ver Cristo é ver o Pai. Assim como o Senhor Jesus disse para o seu discípulo: quem vê a mim, vê o Pai. Isaías está vendo Deus sentado no alto e sublime trono, em sua santidade, a qual nós descrevemos aqui, e Ele é Cristo. O mesmo Cristo que iria morrer 700 anos depois pela vida de Isaías. Isaías tem uma visão dele, já morto e agora ressuscitado diante dele. Ele vê uma cena futura diante dele ali no templo. Os pecados são perdoados. O homem conhece que é pecador diante do conhecimento de Deus, mas o homem conhece que Deus é gracioso na pessoa de Cristo, ao passo que ele vai conhecendo cada vez mais o Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos conhecer mais as Escrituras Sagradas, para não vivermos uma vida de medo, para não vivermos um relacionamento com Deus, que diz assim: Deus, Ele é só um juiz que vai me matar, porque eu sou um pecador. A vida da igreja, ela não para aí. Contemplar o Deus Santo nos leva a ver tudo isso, que Deus, Ele vem e com a sua santidade Ele mata todo o pecado. Mas nessa mesma visão, no mesmo conhecimento do Senhor que nós temos através das Escrituras Sagradas hoje, nós vemos que esse mesmo Deus é Deus bom e perdoador, gracioso com todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Essa é a revelação completa a respeito do nosso Deus. E por fim, meus irmãos, o quarto e último ponto, e eu não vou percorrer nele, eu quero encerrar nesse ponto, é que a consequência de que o conhecimento de Deus é imprescindível para nós, a consequência do conhecimento de que Deus, Ele é gracioso para conosco, de que Deus é santo, a consequência do conhecimento de nós mesmos,
através do conhecimento que nós temos de Deus, é que o conhecimento de Deus, ele traz senso de vocação à sua igreja. Ele traz senso de vocação ao homem que serve ao Senhor. O que diz o versículo 8? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Veja que coisa intrigante, né? Tudo isso que vimos aqui gera algo prático na vida de Isaías. Esse algo prático se chama missão, objetivo de vida. Como eu viverei depois de conhecer a Deus? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías olha para tudo aquilo que ele viu, que ele está vendo naquele momento, ele diz: eu não tenho outra resposta para dar. Diante daquilo que Deus é, diante do perdão que eu recebi, Senhor, eu não tenho outra vida. Não há outra maneira de eu gastar o meu viver, a não ser proclamar a tua glória, a não ser sair aos quatro cantos do mundo dizendo: Deus é santo, Deus é belo, Deus é poderoso, Deus enche toda a terra é do Senhor. Se arrependam diante dele, se dobrem diante do Senhor, porque a minha vida também é se dobrar diante do Senhor. Isaías descobre o porquê ele está nesse mundo. E adivinha, ele não precisa fazer um mergulho dentro de si. Ele não precisa ir nos últimos, nos coachings da última moda. Ele não precisa ler todos os livros de autoajuda que existem nas prateleiras das livrarias. Ele só precisa conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, ele conhece que ele é um pecador, salvo pela graça de Deus e que tem uma missão no mundo. Esse é você? Será que esses somos nós? Será que a gente tem conhecido esse Deus dessa maneira? Eu creio que sim, irmãos. Eu creio que nós já temos conhecimento do Senhor. Mas essa palavra dessa noite, ela vem nos instigar, ela vem nos exortar de que Deus é muito mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Que nós devemos mergulhar sim, mas mergulhar nele, nessa fonte inesgotável de tudo aquilo que você precisa. E aí você vai saber quem você é. Vai sim. E você vai celebrar porque você é salvo simplesmente pela graça de Deus. Você vai querer se afastar dia após dia daquilo que você é sem Deus. O que é que adianta conhecer tanto sobre você mesmo se você não conhecer o Senhor? Conheça Deus e você vai dar nome aos seus pecados. Conheça Deus e você vai saber qual é a área da sua vida que realmente está precisando de tratamento urgente. Conheça Deus. E você vai saber também por que você está nesse mundo. Qual é a sua missão? Isaías recebe um chamado profético. De uma certa maneira, todos nós temos esse mesmo chamado. De dizer quem é Deus, onde quer que nós cheguemos. Professar sobre Cristo Jesus, onde quer que você pise. No momento que você abre a sua boca. Existem muitas maneiras de fazer isso, a gente viu aqui nesse final de semana. Nós somos chamados a ser profetas do Senhor no mundo. Nós somos chamados, enquanto decidimos a nossa profissão, enquanto escolhemos o curso, qual faculdade nós vamos fazer, enquanto nós decidimos se nós vamos nos mudar para algum lugar, algum estado do Brasil, ou para um outro país nesse planeta, que façamos, irmãos, tudo isso como resposta ao conhecimento santo de Deus. Que façamos isso por causa da vocação que nós nos rendemos a esse chamado. Esse chamado não é assim, Isaías, vê lá se tu vai. Não. Esse chamado é: Isaías, a quem enviarei, Isaías?
Isso, muito bem, você respondeu correto. Envia-me a mim. Eu estou no mundo para te adorar. Eu estou no mundo, Senhor, para te glorificar para todo o sempre. Essa é a razão da minha vida. Não mergulhe dentro de você mesmo. Mergulhe no conhecimento do Senhor. Mergulhe nesse livro. Mergulhe na revelação que Deus deu ao seu povo, à sua igreja. Porque aqui você conhece a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, nós diante de Ti, ó Pai, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Pai, que o Senhor nos tire de um pensamento de estagnação, que o Senhor nos tire do piloto automático da nossa vida, que o Senhor nos leve a entender que nós podemos nos deleitar muito mais, Senhor, em quem o Senhor é. Ó Deus, nos ajuda de forma prática a abrirmos mais a Tua Palavra, nos ajuda a planejarmos como faremos isso, nos ajuda a sermos intencionais, Senhor Deus. Ó Pai, nós somos planejados para tanta coisa, nós damos prioridade a tanta coisa, Deus, mas nós não priorizamos o conhecimento do Santo, 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 que é o Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, purifica-nos, Senhor, leva-nos às Escrituras Sagradas, para que nas Escrituras nós sejamos constrangidos, ó Pai, de forma maravilhosa, pela Tua presença, Pai. Nos ajuda a orar mais, Senhor, nos ajuda a praticar a palavra em oração, conversarmos mais contigo, termos intimidade, Pai, como alguém que conversa com um amigo, que possamos através da cruz de Cristo conversarmos com o Senhor, nosso Pai amado, que cuida de nós, Senhor. Ó Pai, nos faz visitar mais a cama ali do nosso quarto, nos ajoelhando, falando contigo, contando do mais íntimo do nosso ser para o Senhor. Ó Deus, há quanto tempo nós muitas vezes não fazemos isso, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos sede de sermos igreja. Dá-nos sede de ouvirmos a Tua voz no culto. Dá-nos sede de estarmos juntos com os nossos irmãos, compartilhando uns com os outros no dia a dia, Pai, a Tua palavra. Ó Pai, enche-nos assim do conhecimento do Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.